O dia 19 de abril é conhecido por ser o Dia do Índio, e esta celebração não acontece somente no Brasil, mas também em outros países do continente americano. Esta data foi escolhida porque foi nela que representantes de diversas etnias se reuniram no ano de 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O propósito da reunião era discutir a situação dos povos indígenas após séculos de colonização branca. Embora no decorrer destas décadas muita coisa tenha mudado, não podemos nos distrair do fato de que os povos indígenas dos Estados Unidos se desenvolveram de maneira muito diferente dos povos indígenas brasileiros. Por lá, eles têm mais autonomia na exploração de recursos naturais de suas terras. E é sobre isso que falaremos neste vídeo. As terras indígenas norte-americanas concentram nada menos do que 1/5 das reservas de petróleo e gás do país. É um número bastante expressivo, e por lá, as comunidades nativas têm autonomia para explorar a área e ficar com a maior parte do lucro para si. Outro fato importante é que a própria população nativa pode fechar acordos de exploração da terra diretamente com empresas privadas, no caso de recursos energéticos. Porém, quando se trata de atividades de mineração, é necessário solicitar uma autorização do governo. Uma triste curiosidade a respeito da riqueza deste povo ocorreu há cerca de 100 anos. Algumas das pessoas mais ricas do mundo, na época, eram integrantes da tribo Osage, que viviam em uma terra com um dos maiores poços de petróleo do país. Eles moravam em mansões, usavam joias caras e eram chamados de os milionários vermelhos. Entretanto, de repente, estes integrantes começaram a aparecer mortos de forma totalmente misteriosa. Os assassinatos dos Osage foram o primeiro caso de um jovem funcionário público chamado J. Edgar Hoover, diretor de um escritório do Departamento de Justiça, que mais tarde viria a ser conhecido como nada menos do que o FBI. A investigação revelou uma série de crimes da população branca contra a indígena e principalmente expôs o preconceito com que os nativos norte-americanos eram tratados. De volta aos tempos atuais, a população indígena segue poderosa nos Estados Unidos. A liberdade econômica permite que este povo tenha os seus próprios negócios, podendo inclusive se proteger e proteger as suas terras. Um exemplo do alto poder aquisitivo indígena pôde ser visto em 2006. A tribo Seminola, originária da Flórida, chegou a um acordo para comprar a cadeia de restaurantes e cassinos Hard Rock Café por 965 milhões de dólares. Um investimento e tanto. Enquanto isso, no Brasil, é comum lermos notícias sobre práticas ilegais de garimpo em território indígena. Ivo Cípio Aureliano, indígena Macuxi, disse em abril de 2021 que todos os garimpos no estado de Roraima são ilegais e estão localizados em terras indígenas. E a sensação de falta de respeito por esta população aumenta ainda mais quando pontos sagrados para ela são ameaçados. Segundo Aureliano, os pajés falam que montanhas, rios e florestas não suportam mais a exploração do homem branco, sendo que para eles a cura vem justamente por meio destes elementos naturais. Franci Rodrigues, pesquisadora do tema, explica que o garimpo ilegal tem impacto sobre as plantações, a pesca e as terras, mas principalmente sobre a população, que sofre com a violência e a humilhação. Ela aponta ainda que estudos revelam que o mercúrio derramado durante a prática prejudica a vegetação e a vida animal, além de causar câncer e doenças irreversíveis ao ser humano. Todos estes são pontos que precisam ser considerados de forma política para que a gente encontre uma solução para os povos nativos do nosso país. Precisamos ouvir e cobrar de nossos representantes que busquem maneiras de proteger e valorizar a terra indígena, a sua história e a riqueza de seu solo, porque somos um só Brasil. Quando um de nossos povos é explorado, todos nós somos. Queremos saber a sua opinião sobre tudo isso. Compartilhe com a gente o seu pensamento em nossos comentários. Olho no Agro, de olho no Brasil.